ler uma palavra aqui que me chamou a atenção, tá? Que está aqui no livro de Isaías. Isaías 55, 2, que diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ó. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Eu vou repetir esse versículo, ele é muito forte, ele é muito bom, né, gente? Por que você gasta o seu dinheiro? Deixa eu falar na nossa linguagem aqui. Por que a gente gasta o nosso dinheiro naquilo que não é pão? E o nosso salário, que a gente trabalhou tanto, suou tanto, se cansou tanto, naquilo que não pode satisfazer? Ouça o Senhor atentamente hoje e passe a comer o melhor dessa terra. Glória a alabás, né? Vamos pensar nisso? E a nossa alma se alegrar, se deleitar com o melhor, com a gordura. Em nome de Jesus, tá? Estamos chegando. Deixa eu terminar hoje. Hoje nós vamos terminar esse gigante que é consumo, que é normal. Somos consumidores, né? Somos matéria. Precisamos da água, do líquido, do alimento. Precisamos nos vestir, nos calçar, precisamos pagar aluguel, água, luz. Enfim, precisamos nos cuidar, né? Precisamos do melhor dessa terra. O que nós não podemos? O que o Senhor veio nos ensinar essa tarde? O que a gente não pode, o mineiro usa uma expressão que eu gosto mais da conta, é esbanjar. É usar o que é sagrado, que é o nosso salário, que é a sua pensão, que é a sua aposentadoria, que é o seu trabalho como profissional liberal. O que a gente não pode, gente, é gastar naquilo que vem e passa, naquilo que você não tem necessidade. Presta atenção nisso, é muito diferente, tá? Então, nós aprendemos que o consumo inteligente, um consumo de Deus abençoado, ele é necessário. Agora, o consumismo, o que é o consumismo, pastora Solange? O consumismo é tudo aquilo que você não precisa. O consumismo é o excesso. O consumo inteligente é a medida certa. Não falta nem sobra. Agora, o consumismo, presta atenção nisso, é o ato de comprar em demasia. É o consumo ilimitado de bens duráveis, de artigos supérfluos, seja o que for. Então, o consumismo é a arte de comprar, é a ação de comprar sem necessidade, sendo motivada apenas por desejo de comprar. Então, ele é considerado um comportamento destrutivo. Nós falamos isso ontem, gente, hoje não dá para falar mais sobre isso. E o consumismo, onde nós aprendemos que ele pode trazer o endividamento, a vergonha, a humilhação, o bater na porta, não deve ser fácil, né? O telefone tocando, os e-mails chegando, não sei se o telegrama, o nome, né, gente, presta atenção nisso, o nome no protesto, o nome sujo, né, certo? Então, e o consumismo compulsivo, porque tem pessoas que são consumistas, eu até estava estudando algumas delas, mas elas são consumistas, mas elas têm muito dinheiro e elas pagam por esse consumismo. Esse consumismo, ele vai trazendo o quê, pastor? Ele vai trazendo um menos de dinheiro delas. Agora, o problema, gente, é quando uma pessoa de classe média, como nós, ou menor, ela entra no consumismo. E outras no consumismo compulsivo. Que esse compulsivo, gente, ele chega a levar uma pessoa para uma depressão, para uma ansiedade muito grande,
é considerado a pessoa que compra e não consegue parar de comprar, presta atenção nisso. Então é considerado oniomania. O que é oniomania, pastor? É o transtorno de compra compulsiva. E essa palavra oniomania, ela vem do grego, nós falamos sobre isso ontem, que quer dizer oné, a compra, a aquisição. E a mania. O que é uma mania, pastor? A insânia, a fúria de comprar. Então, um consumista compulsivo, ele fica naquele estado de ansiedade, de depressão, de fúria, de nervosismo, de desespero. E ele compra, 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 compra. Mas e aí se ele é de classe média, baixa? Ele não pode pagar. E aí é que chega toda a dor, toda a tristeza, toda a vergonha, toda a humilhação. Irmãos, o que a palavra de Deus nos alertou logo de início? Por que você gasta o seu dinheiro, que você se esforçou tanto, se cansou, suou? Às vezes tem gente que passa a noite sem dormir, né? Tem gente que naquilo que não é pão, quer dizer, naquilo que você não tinha necessidade de comprar. Então o consumismo, principalmente o consumismo compulsivo, ele vem nos ensinar que você comprou o que você não precisava, o que você não tinha necessidade, não é verdade? Então, gente, presta muita atenção, a palavra do Senhor, ela nos ensina. Eu estava meditando ontem sobre o José do Egito, que quando Deus o colocou como governador do Egito, o que ele fez? Ele trabalhou 7 anos, 7 anos de fartura. O que ele fez? Ele guardou, ele poupou, ele teve aquela renda como sagrada. Uma pessoa, pastora, me dá toques de pessoas consumistas. Ontem eu falei até um pouquinho sobre isso, né? Uma pessoa porque aquela pessoa que fala assim, eu quero comprar isso. Primeiro vem na sua mente, cuidado com a sua mente. E aí a gente começa a enxergar aquela roupa, aquele sapato, aquela outra coisa que a gente não precisa tanto. E você começa a pensar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Tudo que você pensa demais, presta atenção, você atrai. E você chega à materialização nisso. E a pessoa fica sem dormir, a pessoa sonha com aquilo, eu quero ir naquele shopping essa semana, eu fui semana passada, mas eu quero ir porque eu quero ir. E aí você chega e você compra o mesmo modelo de blusa, de vestido, você compra 2, 3, 4, 5. Você não precisa disso. Então é consumismo. Pastora, eu compro uma quantidade de compra de frios, de frutas, de iogurtes, de derivados do leite, que a minha geladeira não comporta. Isso é consumismo. Pastora, eu jogo fora a comida na minha casa. Isso é consumismo. Pastora, eu não como comida esquentada. Isso é cabeça de consumista. Pastora Solange, eu só fecho no vermelho. Quando aconteceu um desemprego, uma enfermidade, uma pandemia, um problema, tudo bem, não vamos generalizar, né? Mas se está tudo bem e eu e você estamos sempre fechando, queridos, no vermelho, tem algo errado aí. Consumismo. Precisamos acabar com a raça dele hoje, em nome do Senhor Jesus, né? Por que mais que 4 tênis? Qual é o suficiente hoje para um ser humano, pastora Solange? 2 pares. Mas eu quero mais, pastor, eu posso pagar mais. Então, ok. Compre, mas não exagere. Entende, não? Nós não precisamos de muito, gente. Essa história de não repetir roupa vem de comércio. Vem do lado da era industrial, do começo de tudo. Porque uma coisa que eu quero falar para vocês, José economizou durante 7 anos. E o outro 7 das vacas magras? Pastor, mas isso lá foi com José. Não, não foi.
E a pandemia que nós acabamos de sair dela e ainda estamos saindo dela, porque ainda está morrendo gente. Essa pandemia, ela é para ter ensinado algo sério aí para mim e para você, né? Lá no Egito, José, o nosso governador, eles passaram por 7 anos de fartura, não é isso? E 7 anos de fome. Nós estamos saindo de quase 3 anos, não é isso, gente? Ou mais, de pandemia. Presta atenção nisso. Eu não estou dizendo para a gente não se vestir bem, para a gente não comer bem, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que não gaste naquilo que não é necessário. Não gaste naquilo que você precisa. Comece a guardar dinheiro. Você não sabe o que está vindo por aí ano que vem. Eu estava vendo uma reportagem de Bill Gates e outros bilionários. Bill Gates, acho que é o Elon Musk, né? Eles estavam dizendo o seguinte, que o que está vindo por aí, ano que vem, segundo eles, 2023, não sei, é pior do que nós já passamos. É lógico que a gente repreende, a gente ora, a gente intercede, mas não é hora da gente começar a guardar? Eu ensinei para mim, para vocês com amor, que o segredo da prosperidade é fazer sobrar. Não é fazer faltar, é fazer sobrar. Uma outra coisa que eu quero entrar aqui, queridos. O consumismo, ele nos leva a comprar o que nós não precisamos. Pastora, fala um pouquinho mais? Fala. O consumismo, ele nos leva a comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos. Muitas vezes, o consumismo, ele te leva a gastar um dinheiro que você não tem para impressionar pessoas. Por quê, pastora? Fala melhor, não entendi. O consumista, principalmente o consumista compulsivo, ele quer passar uma imagem que ele não tem dentro dele. Vê se vocês me entendem. Vocês já viram, me perdoa até a franqueza, mas eu não tenho outra para usar. Vocês já viram um túmulo de cemitério bem bonito? De mármore por fora, de travertino por fora. Pô, pastor, mas isso é muito forte, pastor. Mas quem sabe a gente acorda hoje, não sei, né? Você olha para aquele túmulo, para aquele mausoléu, aquela coisa, nossa, que chique, gente do céu. Eu já vi uns que eu falei, olha, se um dia eu morrer, eu queria ter um desse. Mas e dentro? O que tem dentro dele? Então presta atenção. O consumista compulsivo, e principalmente de classe média, que não pode gastar, ele gasta com um dinheiro que ele não tem para impressionar pessoas que ele não conhece, que não o conhece, que não o respeita. A senhora está dizendo que o consumista, ele se veste para as pessoas verem. Ele quer se diferenciar das pessoas. É muito forte isso. Gente, eu sempre aprendi que eu me visto para Deus e para mim mesma. Se um dia pratiquei isso, foi um pecado que eu creio que Deus já me perdoou. Porque todos nós não somos perfeitos, né? Mas se um dia passou isso pela minha cabeça, não queira ser nada para ninguém ver. Seja para Deus ver e para você ver. Você nunca vai agradar ninguém. Então o consumismo é isso. Ele nos leva a comprar o que não precisamos, te leva a comprar o que você não precisa, com o dinheiro que na maioria das vezes você não tem, para impressionar pessoas que você conhece.
Pastor, o que é isso? É uma forma de chamar a atenção de alguém para você. Pastor, é uma carência? É. Pastor, é um vazio? É. Gente, eu falei que o consumismo consciente, inteligente, ele é maravilhoso quando a gente vai lá e a gente está precisando daquelas blusas e a gente compra aquela blusa, a gente compra aquele vestidinho, aquela calça, aquele sapato, aquela sandália, né? O homem, aquele terno, aquela gravata, aquela roupa esporte, isso é maravilhoso. Eu estou falando de consumismo, é de outra coisa. É da gente comprar aquilo que a gente não precisa. E muitas vezes com o dinheiro que a gente não tem. O meu pai era um homem muito simples. Eu aprendi com ele. E ele comprava uma vez por ano. Mas ele fazia a comprar. Ele comprava 5, 7 camisas para um ano. Comprava as calças para um ano, os sapatos para um ano. E comprava à vista. Ainda tinha desconto. Na melhor loja da cidade que eu vi. E muitas vezes ele ensinou uma coisa para nós. Que as pessoas que usam muita roupa chique demais, e que nem nos olham, e que nem nos cumprimentam, ele dizia assim, toma cuidado, meu filho, porque às vezes ele está usando uma roupa no corpo para insultar o outro, e se essa roupa está em prestação, nem dele é, porque ele está pagando ainda. Então, se você olhasse para o meu pai e dissesse assim, Sr. Esmeraldo, mas e essa roupa simples que o senhor tem? Ele poderia te responder, a minha roupa é simples, mas se você olhar dentro do meu bolso, eu posso ter o que você não tem, meu filho. Se você olhar e estudar sobre os verdadeiros ricos, eu fui para Israel, gente. Eu vi gente humilde que mora lá, mas eu vi gente que passa o Shabat, no sábado, dentro de um hotel, 5 estrelas. Então eles estavam chique? Não. Eu estava mais bem vestida que eles. E eu não chego aos pés deles. Nisso aqui. As pessoas que verdadeiramente têm dinheiro, elas não ostentam isso. Pastora, quem que ostenta muito o que tem? São os emergentes. Não sei se eu estou usando a palavra certa, mas eu acredito que sim. Emergente é aquela pessoa que nasce pobre, muito pobre, trabalha, claro, pelo amor de Deus, glória a Deus por isso, e ela fica rica. Só que tem uns que são bem arrumados de cabeça. Tem outros que o coração ainda está desarrumado. Então eles ostentam. Eles começam a mostrar tudo o que tem e desrespeitar outros e achar que a graça está no sapato que não repete, na roupa que não repete, na blusa que não repete. Gente, não existe isso. Isso aí é ideias de marketing, é ideias de indústrias para que eu e você consumamos aquilo que não temos e que não há necessidade. E o mineiro ensina uma coisa que ele olha para você e fala assim, meu dinheiro não é capim. Meu dinheiro não é capim. Mas nós somos cristãos. Nós vamos dizer assim, ó, o meu dinheiro é sagrado. Em primeiro lugar, eu o consagro. Em segundo lugar, eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Eu sou mordomo do rei. Eu sou administrador do Rei Jesus. Vocês estão me entendendo? A pastora Nilson está dizendo, aqueles que andam no salto para impressionar. Ouvi uma frase que diz, cuidado. Eu não entendi, pastora, eu peço perdão, eu não entendi. Ouvi uma frase que diz, cuidado, quem muito ainda... desculpa. Não entendi, peço perdão. Então, ela está dizendo isso que a gente está dizendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque uma outra coisa aqui, ó. O que nós precisamos, pastora?
Nós precisamos nos submeter a Deus para a gente sair do consumismo. Ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Porque, irmãos, enquanto eu estava ouvindo um estudo de Bauman, enquanto o pastor Júlio está escrevendo aqui, quem muito anda de salto não tem o pé no chão. Ah, obrigada, pastora Nilce. Entendeu? Não. Então, o verdadeiro consumidor, né? O verdadeiro consumidor é aquele que tem o pé no chão, que sabe o que faz, que sabe o que gasta e quanto gasta e por que gasta, que faz sobrar, gente. É juízo. Isso, pastor, obrigada. Quem muito anda no salto para impressionar é porque não tem o pé no chão. É verdade, gente. É verdade. Outra coisa, eu estava vendo uma socialite, não vou falar o nome dela porque todos vocês a conhecem. Mas ela diz assim, olha, eu compro isso porque eu mereço. Ela não merece. O que ela merece é amor, é carinho, é respeito, é honestidade. Quando você vai para comprar, eu e você tem que comprar porque você precisa. Você precisa. Tá me entendendo? Diga amém. E aí, resultado, ela diz que ela usa 4 pares de sapato por dia, Deus abençoe ela, que ela não repete calçado, ela chega a repetir o calçado uma vez por ano, e é muito difícil, glória a Deus pela vida dela, né? Eu sou assim, eu abençoo todo mundo. Mas aí, eu fui estudar a vida dela. Quando ela nasceu, ela era pobre de maré de si. Ela foi mais pobre que qualquer um de nós. Então ela vendeu essas revistinhas de produtos que a gente vende, já vendeu, né? Que vocês vendem, de cosméticos, de perfumes e tudo mais, que todos nós já, né? Já consumimos, já compramos, já vendemos, enfim. E ela era muito insultada na escola. Então ela era chamada de pobre, que tinha... Então ela passou pelo vale da rejeição. Eu entendi isso aí. E aí, resultado, ela não foi curada disso. E eu achei uma tristeza ela dizer assim, eu consumo porque eu mereço e tudo é meu porque tudo eu fiz. Mas quando o filho dela, quando as suas crianças, por exemplo, gastam a mais, ela chama atenção. E aí eu pensei assim, sabe, pensei assim comigo, falei, puxa vida, ela prega algo para os filhos que ela não vive. E isso tem que partir dos nossos pais, isso é muito sério. Saber consumir, gente, tem que partir dos nossos pais para nós. E pastor, e quando eu não tive isso, essa referência? Você vai buscar em Deus e na sua palavra. Você vai se submeter a Ele, você vai estar em comunhão com Ele, você vai se alinhar a Ele. Vocês estão me entendendo? E aí eu fui descobrir que ela sofreu muito na infância dela. Mas ela é ambiciosa, no bom sentido. Ela correu atrás dos sonhos dela. Bato palmas para ela, sim. Tem muita qualidade, sim. Mas tem um lado distorcido, que ainda, na minha opinião, continua distorcido, porque ela desfaz das pessoas. Ela desfaz das pessoas, das roupas das pessoas, do comportamento das pessoas, de como pode se vestir uma pessoa. Então, gente, o que eu entendi? Que o entendimento que eu tive dela é mais ou menos assim. Sabe qual é o entendimento das pessoas que são muito consumistas hoje? E principalmente os consumistas compulsivos? O consumista, ele usa Deus. Usa Deus? Ele adora pessoas e ele ama coisas. O consumista compulsivo é assim. Ele usa Deus. Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus me dá isso. Vamos lá. Pastora, mas Deus não tem a casa que eu sonho? Tem. Não tem o carro que eu sonho? Tem. Não tem as roupas que eu sonho usar, pastora? É errado isso? Não. Deus não tem o melhor para mim nessa terra? A senhora acabou de falar? Tem. Mas nós não podemos amar, louvar, adorar a Deus, ser dele, pelo que ele tem.
Mas nós temos que ser dele pelo que ele é. Em qualquer situação, gente, nós somos dele. Na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, em qualquer situação. Porque, irmãos, é a coisa mais triste, na minha opinião, que existe. Eu já passei por isso. É quando alguém é seu pelo que você tem. Pelos recursos que você tem. Pelo que você pode fazer por ele, por ela, pelo que você dá. Então, eu sei me colocar no lugar de Deus. É lógico que a dor dele, o que ele passa, nem se compara, pelo amor de Deus. Mas não seja de Deus pelo que ele tem. Seja de Deus pelo que ele é. Não adore pessoas. Pastor, mas eu não adoro pessoas. Eu adoro somente a Deus. Mas quando você se endivida, é para adorar pessoas, é para impressionar pessoas. É para chegar com a roupa da hora, com o sapato da hora. E a gente muitas vezes anda na igreja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, toma água 35 vezes. Será que nós precisamos de tanta água assim? De tanto toalete? Não parece, mas é para impressionar as pessoas. Isso é sério. Muitas vezes nós não adoramos outras coisas, mas adoramos pessoas. E nós amamos coisas. Agora, qual é o certo aí, pastora? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Adore somente a Deus. Glória e paz. Adore somente a Deus. Ame pessoas. Ame. Ame pessoas. E use as coisas. Porque quando eu compro, não é porque eu mereço, é porque eu preciso. O que você merece, meu querido, é outra coisa. Você não é objeto. Você merece amor, carinho, respeito, honestidade, verdade. Entende, não? Então, quando eu compro alguma coisa, é porque você precisa. Isso é muito importante. Pastora, como que eu me curo de tudo isso? Se conscientizando. Presta atenção no que eu vou falar. Eu trabalhei com alguns profissionais da área. E eles diziam para mim, no aconselhamento, que um alcoólatra, que uma pessoa só deixa o vício quando ele se conscientiza. Eu sou um alcoólatra. E aí, resultado. Enquanto ele está em processo de libertação, ele não passa perto de bar. Ele não volta a ter amizade, ou não é amizade, ele não volta a estar com pessoas que bebem. Ele não vai para festas que bebem. Ele não fica em lugares que bebem. Por quê, pastor? Porque ele é um dependente químico, gente. Se ele chegar perto, ele pode voltar. Então é muito importante eu e você sabermos que se nós somos consumistas compulsivos, que não conseguimos parar de consumir, até a pessoa que falou para mim, que tá aqui ao vivo com a gente, se ela permitir eu falo, essa pessoa disse para mim certa vez, pastora, eu posso ir no shopping, ficar o dia inteirinho lá vendo tudo que é de bonito, eu tomo um cafezinho, um pãozinho de queijo lá, e eu volto para minha casa feliz da vida, e volto com o tanque cheio, aquilo ali enche o meu tanque. Ela tá aqui ao vivo, se ela permitir eu falo o nome dela. Então, quer dizer, é uma pessoa que sabe consumir. Ela é bem arrumada de cabeça. Uma pessoa que olha uma coisa numa, 2, 3 lojas, que não compra na pressa, que não compra sem pensar, que não compra sem analisar. Que não, a Solange Cardoso, é ela mesmo. Foi com ela que eu aprendi isso. É, minha filha na fé. Então, ela falava isso, eu falava, filha, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Quando eu vou para algum lugar, gente, por isso que eu quase não saio de casa. Quando eu vou para algum lugar, já é para consumir o que eu preciso, e depois eu saio dali, acabou. E eu também não fico assim. Ela sabe aproveitar isso, né? Isso é muito legal, Solange.
Eu sempre admirei você por isso, por essa cabeça sua. Isso é maravilhoso. Ela tem uma cabeça muito bem arrumada com o dinheiro, com o consumir. E ela está dizendo aqui, até hoje eu sou assim. Eu não sei o que você é. Palmas para ela. Então, gente, isso é muito legal. São pessoas que têm cabeça bem arrumada. Outra coisa aqui, ó, adore somente a Deus. Ame pessoas e use as coisas. Primeiro, conscientização. Traz o problema diante de ti. Admita, eu sou um consumista. Porque o que a gente não pode chegar, pastora? É a compulsão. É o comprar desenfreado. É o comprar sem precisar. Mas, pastora, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Você está suprindo uma necessidade. Oh, graças a Deus, filho. Você está suprindo uma necessidade. Você está querendo suprir algo que te aconteceu e que você não consegue resolver. Então, gente, presta muita atenção. Você vai chegar diante do Senhor e dizer assim, Senhor, eu sou um consumista, ou um consumista compulsivo. Eu chego à oniomania. Aí a segunda pergunta que você vai fazer, o segundo pedido que você vai fazer para Deus, você vai dizer assim, Senhor, revela para mim aonde está a minha verdadeira necessidade que eu tento cobrir com o consumismo. Que eu compro e na verdade eu nem uso. E você fica em oração, presta atenção nisso. Se você é batizado com o Espírito Santo, fica quietinho orando em línguas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, fica quietinho ali na reflexão, glorificando a Jesus. O Espírito de Deus vai te fazer lembrar. É muito fácil você saber por que você cobre o seu problema com o consumismo. Procure se lembrar, o Espírito Santo vai te ajudar. Quando você era pequenininho, tiraram o único tênis que você tinha. Levaram, foi roubado. Usava coisa de irmãos que te machucavam. Ia para a escola descalço, era motivo de riso. Perdeu o pai e a mãe muito cedo e nunca aceitou isso. Eu conversei com um empresário e ele disse, pastor, eu tenho tudo, mas eu choro desesperadamente porque eu não conheço meu pai. Eu preciso saber se ele está vivo, se ele está morto, pastor. Aí eu fui estudar a vida do galã, não vou falar o nome dele, nem posso, nem tenho autorização para isso. Ele tem 200 pares de tênis. E alguém perguntou para ele, mas por que você tem 200 pares de tênis? Você já usou todos esses tênis? Ele disse, não. Mas por que você tem? Porque eu via os meus coleguinhas ricos da escola tendo e eu não tinha. E eles diziam para mim, você não tem, nunca vai ter. Então hoje ele ostenta. Presta atenção nisso. É algo que você passou, que você vai levar isso para a presença de Deus, e que Deus vai te revelar, e vai me revelar, vai nos revelar esse problema. Por que pessoas gastam no supermercado? Porque elas já passaram vontade de comer muita coisa. Muita coisa. Então, pessoas que já comeram muito arroz com feijão, que uma mistura, por exemplo, era só os domingos, olha lá, que tinha vontade de comer danoninho e não podia. Geralmente, essas pessoas, elas lotam geladeiras sem precisar. Então, você tem que descobrir a raiz do seu problema. E Deus vai te trazer a vitória. Leva tudo isso diante do Senhor. Eu não estou falando de regressão. Eu estou falando de voltar, se lembrar do nosso passado. Passado eu sei que é passado, mas só que não existe presente e nem futuro quando tem um passado mal arrumado. Passado é para ser arrumado, gente. Presta atenção nisso. Você é um espírito.
Você é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Para onde você quiser viajar agora, você fecha os olhos e você vai. O dia que você entender isso, você resolve qualquer problema. Entendeu?